Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para todo sempre. Eu sou a Kellen Cristina, sou professora da Escola Bíblica Dominical, congrego na Igreja Assembleia de Deus Madureira, Campo de Turvânia, no estado de Goiás. Estou aqui mais uma vez para nós juntos aprendermos mais um pouco da Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical, através de lições da EBD, né? E nós vamos aprender essa palavra, né? Mais um pouquinho dessa palavra que nos edifica, que nos transforma, que nos ensina o caminho da salvação. E como muitos sabem, nós da Madureira, né, trabalhamos com as lições da revista da editora Betel. E estamos no terceiro trimestre de 2024 com o tema A Relevância da Igreja, Sua Essência e Missão, né? Estamos aqui reafirmando os fundamentos, a importância do compromisso com a Palavra de Deus, a adoração sincera e o serviço autêntico segundo os preceitos de Jesus Cristo. Estamos aprendendo muito com essas lições, né? E hoje trarei um comentário aqui para vocês sobre a lição de número 5, que tem por título A Relevância de Congregar em uma Igreja Local para Fortalecer a Fé e a Comunhão. E quero deixar um recado aqui para você, professor, para você que vai dar aula aí na escola bíblica, e também para quem é aluno, né? Que essas lições aqui, a 4, a 5 e a 6, elas são muito parecidas. A gente vê o título e pensa assim, vai falar a mesma coisa, né? Mas se você prestar atenção, não vai falar a mesma coisa. São assuntos parecidos, mas que têm importâncias específicas em cada lição ali, e é importante que o professor esteja atento a isso para transmitir isso aos seus alunos, né? Então estude bastante, né? Foque aí no assunto que vai ser falado, né? E a gente tem que manter muito foco para não ter cuidado de falar o que a próxima lição vai trazer. Então, por isso que é importante manter o foco. E nós vamos aprender para a honra e glória do Senhor. Tenho certeza que Deus vai te usar, você, professor abençoado aí que está se dedicando. Que Deus continue abençoando. Confie que o Senhor vai te usar, em nome de Jesus. Amém? Mas vamos aqui para a nossa lição. O textuário vai nos dizer: E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos 2:46. A verdade aplicada nos diz: congregar em uma igreja local, dentre outras, é uma das características da pessoa que passa pela experiência da conversão e prossegue no processo de aperfeiçoamento cristão. Os objetivos da lição são estes: incentivar a participação nas atividades da igreja, mostrar o perigo de não congregar e apresentar os benefícios de congregar. Os textos de referência se encontram em Atos, capítulo 2, dos versículos 42 até o 47. Mas você pode ler todo o capítulo 2 aí de Atos, né? Assim como também as leituras complementares que tem aí, né, na revista que tem. Você que não tem, pode pesquisar na internet essa lição e você vai ver que tem leituras complementares aí, um para cada dia da semana, uma leitura, né? E também acompanha aí as leituras, as referências que são citadas, né? Eu coloco aqui no vídeo as referências bíblicas, e é importante você ler para que tenha uma compreensão melhor do que o Senhor quer nos falar através da sua palavra. Mas vamos aos textos de referência que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando agora neste momento. E o motivo sugerido aqui pela nossa revista é que nós oremos por aqueles que não querem mais congregar
em nossa igreja local, né? Você ora aí pelos da sua igreja, eu oro aqui pela da minha igreja e assim por diante, né? Nós oramos juntos. E você pode também apresentar a Deus o seu pedido de oração, né? Aquilo que você tem sofrido, aquilo que você tem, que está te afligindo, seja o que for, confiando que o Senhor fará o melhor por você em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, eterno Pai, agora diante da Tua presença, eu estou aqui mais uma vez, Senhor, para transmitir a Tua palavra. Que o Senhor possa me ensinar através dessa lição de hoje e ensinar, Senhor, aqueles que estão aqui acompanhando este trabalho. Todos que estão aqui juntamente comigo, que o Senhor possa abençoar e possa falar melhor ao coração, Senhor, iluminar a mente e que essa semente que está sendo plantada possa germinar, dar bons frutos para a Tua honra e glória. Senhor, eu venho pedir por aqueles, Senhor, que não querem mais congregar na minha igreja. Senhor, quantas pessoas em todas as igrejas estão deixando de congregar, estão desanimados, estão enfraquecidos, adoecidos na fé. Muitos já morreram espiritualmente, mas, Senhor, nós estamos aqui clamando para que o Senhor possa despertar essas vidas, que haja um despertamento, que haja um avivamento e que essas pessoas possam desejar, Senhor, novamente voltar à Tua casa e ter forças para voltar, para congregar, para estar ali em nosso meio, Senhor, em comunhão conosco, que o Senhor possa fazer essa obra em nome de Jesus, que o Senhor possa curar as feridas, Senhor, possa trazer solução para os problemas dessas vidas que estão aqui acompanhando este trabalho. Se tem alguém apresentando uma oração agora neste momento, o seu pedido, que o Senhor entre em cena, que o Senhor faça uma obra grandiosa, dá livramento, restauração, transformação, supre as necessidades dessas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu nome possa ser glorificado e esteja conosco, Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos à introdução que nos diz. Nesta lição, estudaremos sobre a importância e a necessidade de congregar. No sentido bíblico, congregar é o ato de se reunir no nome de Jesus para a edificação mútua e a adoração ao Senhor. Amém? Tópico 1. É necessário congregar. A reunião local do povo de Deus sempre foi essencial, principalmente para seu crescimento espiritual. Isso pode ser notado no Antigo Testamento, no Novo Testamento e também nos dias atuais. Então, nós vamos ver aqui nessa lição um pouco desse contexto do Antigo Testamento, no Novo e nos dias atuais. Tópico 1.1, no Antigo Testamento. A primeira menção bíblica sobre um local de culto a Deus se encontra em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, quando Deus deu a seguinte ordem a Moisés: "E me farão um santuário e habitarei no meio deles." A construção do tabernáculo no deserto, um templo móvel, bem como a construção do templo em Jerusalém, demonstra o quanto Deus se interessava em que o povo seu tivesse um lugar para congregar a fim de prestar-lhe culto. O templo era central na vida da nação israelita. Todas as celebrações estavam relacionadas ao templo. É muito importante nós observarmos isso, né? No Antigo Testamento, a gente vê a importância do congregar, do povo estar reunido. E a gente vê, assim, nos Salmos, o desejo que o povo tinha de estar na casa de Deus, de congregar, né? Quando chegava o dia das festas, né? Andavam de longas distâncias, não tinha veículo, né? Às vezes, os que tinham um veículo melhorzinho era um jumentinho, né? Alguma coisa assim, mas eles estavam lá, né? Tinham consideração pela casa de Deus, pelo templo. E o Senhor, Ele queria que fosse erguido um lugar que representasse a sua santidade entre os israelitas. É claro que não se compara, né? Não se compara a glória de Deus. A Bíblia vai falar quem vai construir um templo para o próprio Deus, né? Ele que é infinito, Ele é imensurável, Ele é incomparável, mas Ele, com a sua misericórdia, permite que o templo seja uma compreensão da graça de Deus. A igreja é uma compreensão para nós da graça de Deus, é uma forma dele manifestar-se a nós, é de manifestar a sua graça
para que a nossa mente limitada possa compreender um pouco do ilimitável, do ser ilimitado que é o nosso Deus, né? Deus está nas alturas, ele habita lá, mas ele almejou a criação de uma estrutura que servisse de centro simbólico de sua presença entre os hebreus. E eles compreenderam isso. E respeitaram, obedeceram à vontade de Deus, tiveram muita consideração e amor pelo templo, né? Pela igreja do Senhor, pelo congregar. E isso serve de exemplo para nós. Nós devemos observar e trazer isso para as nossas vidas, né? Porque são os nossos patriarcas, né? Aqueles que tiveram contato direto com Deus, onde Deus falava com eles de forma assim tão forte, tão próxima, e devemos também seguir o exemplo deles para a honra e glória do Senhor. No Novo Testamento, 1.2. Embora os templos oficialmente tenham surgido no 3º século depois de Cristo, o relato bíblico nos leva a entender que a igreja se reunia fora das sinagogas, em espaços cedidos ou alugados para este fim. Na cidade de Éfeso, por exemplo, Paulo usou a escola de Tirano, um espaço grande para realizar cultos. Aí vai citar aqui que Paulo, falou aos judeus na sinagoga por 3 meses, persuadindo-os acerca do reino de Deus. Depois que eles o rejeitaram totalmente, Paulo reuniu os que tinham crido e começou uma nova escola para estudar as Escrituras em um local cedido por um filósofo chamado Tirano. E durante os 2 anos que Paulo dirigiu essa escola, todos os que habitavam na Ásia ouviram o evangelho, todos. É bem notável isso aqui, todas as pessoas que habitavam na Ásia ouviram o evangelho. Isso mostra que Paulo e seus alunos fizeram mais do que estudar. Eles também evangelizaram, cumpriram o seu papel como igreja, né? Olha que bênção, olha a importância dessa congregação, de estar ali reunidos, né? Isso é muito importante, foi importante para o evangelho de Jesus ser proclamado ali naquele lugar. Que bênção, glória a Deus. E ao longo de sua história, a igreja tem se reunido com regularidade em locais predeterminados para cultuar a Deus e fortalecer a comunhão entre os seus membros. A vontade do Senhor é que possamos estar juntos e sempre unidos. Não é diferente, né, para nós hoje. E é muito importante nós observarmos, né? O povo do Novo Testamento, os discípulos, eles formaram a igreja deles em casas. Formavam, mas a Bíblia é bem clara quando mostra que eles não deixavam de frequentar o templo, as sinagogas, ensinavam, curavam pessoas ali, respeitavam, né, o período de oração, estavam ali presentes. Mas o mais importante é que eles estavam sempre unidos, sempre juntos, congregando, né, em comunhão uns com os outros, né? E a igreja primitiva é um grande exemplo para nós, de verdadeira comunhão, de verdadeiro congregar, né? E nós precisamos aprender com esses grandes homens e mulheres de Deus, né? Nós precisamos aprender em nome de Jesus, amém? 1.3, nos dias atuais, apesar de estarmos presenciando um considerável crescimento do número dos desigrejados, ou seja, daqueles crentes que dizem não precisar frequentar uma igreja para expressar a sua fé, o fato é que este movimento constitui um desvio da verdadeira comunhão cristã, pois é impossível viver a plenitude da vida devocional sem a prática do amor fraternal e do sentimento de pertencimento. Então, é muito triste o que nós vemos, né? Muitos desigrejados, que está aqui entre aspas, né? Muitos aqueles que acham que não precisam mais ir para a igreja, para congregar, né? Não preciso. Quantos aí estão ensinando pastores, pregadores, ensinam aí nas redes sociais? Não, você não precisa ir para a igreja, você pode ser crente aí na sua casa, mas está totalmente fora do contexto bíblico. E nós vamos ver durante essa lição aqui, não vou adentrar aqui agora, mas isso é algo que não tem como dar certo, né? É algo que realmente traz um prejuízo muito grande para a nossa vida e nós não podemos acreditar nessas heresias e repreender e buscarmos a palavra de Deus constantemente
né? Lá em Efésios 2,19, o apóstolo Paulo chama a igreja de família de Deus. Olha isso, que importante, né? E qual a família que não tem problema? Qual a família que não tem dificuldade? Da mesma forma é a família de Deus. São pessoas diferentes, são pessoas que veio de costumes diferentes. Então, é difícil? Mas dá para dar certo. Tem como, sim, se a gente estiver com o mesmo objetivo de servir a Deus. E nós vamos aprender isso. Eu não quero adentrar aqui em pontos que vai ter para frente nos outros tópicos, mas é basicamente isso. E aqui diz, portanto, a igreja nos dias atuais não pode deixar de promover a verdadeira adoração, a pregação do evangelho, bem como o companheirismo e a integração entre os seus membros, né, e congregados também. E isto é, cumprir a sua vocação como corpo de Cristo aqui na terra. Nós, igreja, somos representantes de Deus na terra, então nós precisamos cumprir com o nosso papel, né, mostrar Cristo para as pessoas, viver, né, o que Ele nos ensinou. Uma das coisas que não podemos fazer sozinhos é ser cristãos. O Senhor Jesus, durante seu ministério na terra, tinha o costume de frequentar a sinagoga e o templo, locais reservados para oração, leitura e exposição das Escrituras. Além dos discípulos, muitas pessoas se reuniam também nestes locais. Então, nós precisamos ver isso, né? Viver isso. Hoje está complicado, né? Verdadeiramente, a apostasia tem tomado conta, o amor de muitos se esfriando e não está sendo fácil. Vemos as igrejas em todo lugar se esvaziando, né? Muito triste. Aonde tem muita gente é porque ali não prega a verdade, prega uma teologia de prosperidade, algo que faz massagear o ego do ser humano. Então você fica assim até, né? Mas aonde se prega a verdade, nós vemos que realmente diminuiu a quantidade de pessoas, está complicado e nós precisamos estar em oração, chamar uns aos outros, tentar despertar, falar, olha, vamos para a igreja, vamos para o culto, não fica na sua casa não, a bênção de Deus está lá, Deus, Ele quer nos abençoar através da nossa comunhão uns com os outros, né? É muito importante nós observarmos isso. E cultuar a Deus é um serviço que deve ser realizado de todo o coração. Não um encontro social ou uma obrigação, mas um ato servil de felicidade e prazer ao entrar na presença de Deus, que nos resgata e nos abençoa com a sua presença sublime. A gente precisa ir. Para dar conta de ir congregar, tem que ser com esse objetivo aqui, ó. Cultuar a Deus, verdadeiramente. Se você for para observar as coisas, as pessoas, observar a roupa do outro, observar os erros dos outros, ficar fazendo comentário, criticando, você não consegue, aí você não consegue ir para a igreja. Então tem que ir para cultuar a Deus, porque nós é que prestamos um culto a Deus. Já aprendemos sobre isso nas outras lições, né? O adorar a Deus como que é. Então nós precisamos viver isso, né? Para que possamos verdadeiramente, nos dias atuais, congregarmos. A palavra de Deus fala que nós devemos congregar, nós precisamos, né? É necessário, é essencial. E muita gente fica falando, não precisa ir e tal. Mas eu, com a minha experiência, eu falo aqui para vocês. A gente precisa sim congregar, a gente precisa estar na igreja. Porque é lá que nós somos edificados. É muito fácil a pessoa fugir do problema, né? Porque tem gente que enfrenta um problema na igreja, não, vou sair, vou para outra. Chega lá, é outro problema, aí fica pulando de galho em galho. E aí, nunca tem uma vida estabilizada, uma vida abençoada por Deus. Por quê? Porque fica achando que se sair vai resolver. Não, gente, problemas todos nós temos. Até no trabalho a gente tem problema com as pessoas, não é fácil lidar com as pessoas. E a gente tem que estar firme em Jesus. Eu já passei muitos problemas na igreja, já enfrentei. E teve pessoas que chegaram em mim e falaram, vai para outra igreja, porque você não precisa passar por isso. E eu falo, não, eu não saio porque eu estou servindo a Deus. Eu não estou servindo ao homem. Quando você sai da igreja, você está servindo a homens, você não está servindo a Deus. E se Deus permitiu eu passar por isso, eu falo para a pessoa, é porque é da vontade dele, vai me edificar.
Às vezes até os problemas que a gente enfrenta na igreja servem de edificação para nossas vidas. Né? E é muito importante. Não é fácil? Não é. Gente, é muito difícil. Quantas dores, quantas lágrimas, né? Quantas situações que nos tentam parar. E a gente não pode desistir. Eu sempre lembro daquele versículo onde os discípulos, onde Jesus multiplicou os pães e os peixes e aí o povo queria o pão. E aí Jesus foi e falou para eles que ele era o pão vivo que desceu do céu. E então começaram a ir embora, né? Eu não estou falando aqui na ordem certinha, mas eles começaram a ir embora. E Jesus então olha para os seus discípulos ali, que ele tinha chamado, e fala, vocês também não vão? E um deles fala, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então eu lembro desse versículo. Como eu vou deixar de ir na igreja se é lá que eu me alegro na presença de Deus, mesmo em meias dificuldades, mesmo em meias tribulações, mesmo com um dia difícil, eu vou para a igreja, chego lá, eu me entrego a Deus, eu choro, eu glorifico, eu exalto o nome dele, e então ele tira toda aquela dor do meu coração, esvazia, né, aquele sobrecarregamento que está sobre a minha vida. É lá que Deus me transforma. É claro que eu não estou falando que Deus não está em casa com a gente, claro que está no nosso íntimo, no nosso secreto ali, né, no nosso devocional, mas a igreja, ela serve de edificação. Eu acho que a gente deve permanecer firme, congregando, mesmo com dificuldade, mesmo que tenha problemas, situações de conflitos. Sim, não deve permanecer, assim, busquem oração para que seja mudado esse quadro, essa história, né? Mas não saia da igreja, fique na igreja. Porque quando você falta um dia, aí no próximo culto você desanima de ir. Então permaneça firme, esteja firme, né? Vamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? No tópico 2, vai aprofundar mais. Nós vamos ver o perigo de não congregar, né? Os que estão unidos em Cristo também devem estar unidos entre si. Deixar de congregar pode caracterizar pelo menos 3 coisas: desobediência à palavra de Deus, debilidade espiritual e morte espiritual. Nós vamos ver aqui um pouco dessas 3 coisas aqui, né? E o primeiro aqui, 2.1, desobediência à palavra de Deus. Deus mostra de forma muito clara na sua palavra a necessidade do seu povo congregar. Nas últimas instruções, Moisés exorta os líderes de Israel, sacerdotes e anciãos, no sentido de que de tempos em tempos ajuntasse todo o povo, homens, mulheres e crianças, para ouvir e aprender a palavra de Deus. Olha, até mesmo as crianças precisavam estar ali, né, para aprender da palavra de Deus. Olha que bênção, né, a importância, né, da palavra de Deus. O escritor aos Hebreus disse que não podemos deixar de congregar. Olha o que vai dizer. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quando vede que vai se aproximando aquele dia. Olha que forte, né? Importante nós estarmos incentivando, né, uns aos outros. Olha, vamos lá. Jesus está voltando, não sai da igreja não, fica firme, né? Portanto, o crente que intencionalmente deixa de congregar está em desacordo com uma determinação divina, uma determinação de Deus. Em momento nenhum você vai ver na Bíblia Sagrada um fundamento, algo que aprova você deixar de frequentar a igreja. Se você encontrar, você me mostra. Mas não tem. A palavra de Deus, ela nos aconselha, ela nos admoesta a estarmos congregando. É importante para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação, né? Que nós vamos ver no tópico 3 sobre isso, né? Melhor. Mas aqui, o perigo, né, de não congregar. Algumas denominações enfrentam uma crise evidenciada por 2 tendências distintas: um declínio no número de membros ou um crescimento que não traduz um autêntico vínculo com a verdade e a santidade. Tal crise tem suas raízes no abandono da sã doutrina, como igrejas na Europa, América do Norte e Brasil, cedendo ao liberalismo e ao misticismo.
foi o que eu falei, né? Onde tem muita gente, você pode ver que tem alguma coisa ali que está fora da palavra de Deus. Ou é teologia da prosperidade, ou é aquela pregação, aquelas momentos ali que só fala de você pode fazer o que você quiser, Deus te ama, você não precisa mudar nada. Então, é só esse tipo de coisa para a igreja ficar cheia. Quando se prega a verdade, quando é ensinado de acordo com a palavra de Deus, está tendo uma decadência, né? Infelizmente, isso está acontecendo. Mas quando está decaindo muito, muito, muito mesmo, aí já tem algo errado também. Então tem que ter um equilíbrio ali, né? Tem que ter um equilíbrio entre essas situações. Esse afastamento dos fundamentos é um caminho para a ruína, como demonstrado pelo exemplo das igrejas em Pérgamo e Tiatira, na Ásia Menor. Essas congregações abriram suas portas para as enganosas doutrinas de falsos mestres, corrompendo-se tanto em teologia quanto em ética. A essência da questão é que a fidelidade às Escrituras é abandonada, deixando a igreja sem defesa contra a apostasia e marcando o início de seu declínio ou até a morte. Meu Deus, isso é muito importante. Nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, né? Começando desde a liderança até todos os membros da igreja, até mesmo as crianças. É preciso estar em obediência, porque senão vai acontecer da pessoa sofrer a morte espiritual. A apostasia está às portas e nós precisamos estar firmes, alicerçados na palavra de Deus e não deixarmos de congregar. Meu Deus, isso é muito sério. Precisamos, meu Deus, buscar a presença de Deus todos os dias. E não está sendo fácil. Eu falo isso, não está sendo fácil. Nós estamos vivendo dias difíceis. Dias assim que parece que o tempo está correndo e tantas coisas para tirar a nossa atenção. E se a gente não tomar cuidado, a gente já vai afastando de Deus aos pouquinhos, vai afastando. De repente, você não quer mais ir para a igreja. De repente, você se sente desanimado, você acha ali ruim, você não sente alegria mais na casa de Deus. Então, nós precisamos estar atentos e estar firmes, seguindo a palavra de Deus todos os dias da nossa vida, para não corrermos o perigo de sofrermos a morte espiritual, né? E nós vamos ver aqui no 2.2, debilidade espiritual, outra característica, né? De deixar de congregar. É claro que existe mais coisas envolvidas nisso, mas aqui focado no ponto de congregar, o perigo de não congregar, né? Nós estamos focados nesse ponto. Então diz assim, a saúde espiritual do crente do crente pode ser facilmente aferida pelo apreço que ele tem pela casa de Deus. Normalmente, quando um crente esfria na fé, a primeira coisa que ele deixa de fazer é de congregar. Não está fazendo que literalmente, né? Normalmente, né? Pode acontecer, é uma coisa que precisa ser observada. A pessoa deixa de congregar, ele perde o ânimo, ele não tem forças para ir para a igreja, não sente mais vontade. E aqui diz, negligenciar as reuniões da igreja local é o primeiro passo visível de apostasia, pois quem deixa de congregar facilmente cai da fé. Nos dias atuais, muitos crentes, por qualquer motivo, têm deixado de congregar e não têm tido mais a alegria de estar no templo para cultuar ao Senhor e ser edificado pela comunhão com seus irmãos em Cristo. O culto no templo é bíblico e relevante, muito importante, né? Nós precisamos. E é incrível, mas nós precisamos voltar a enfatizar a vida devocional. Enfatizar o quanto é importante termos uma vida voltada ao Senhor, né? Que é separar um tempo para orar, para buscar a Deus na nossa casa, tirar um tempo para ler a palavra de Deus e meditar nela. E nós não fazemos mais isso. Oh, meu Deus, como está difícil. Nós precisamos vencer as barreiras, tirar os embaraços para nós fazermos isso, né?
e falar mais nisso, nessa importância, né? Às vezes até está sendo muito falado em alguns lugares, mas entra aqui e sai aqui. Então, oh meu Deus, que o Senhor faça a obra em nossas vidas, né? Também precisamos participar mais da escola bíblica dominical, culto de ensino, falar sobre isso, né? Reuniões de oração e jejum, envolvimento em atividades na igreja como hábitos saudáveis que contribuem bastante no processo de crescimento espiritual. Meu Deus, hoje em dia tem igreja que não tem nem escola bíblica, não tem culto de ensino mais. Agora é só louvor e adoração, culto da vitória. Tem uns que tem até, não sei o que, de descarrego, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Então, nós precisamos observar as igrejas que não têm escola bíblica e nem culto de ensino estão caminhando para a ruína. Meu Deus, isso é muito sério. E nós vemos também o quanto as pessoas estão deixando de frequentar estes cultos, né? Escola bíblica, culto de ensino. Moça, é lá que a gente aprende a palavra de Deus. É lá que somos edificados. Nós precisamos frequentar esses ambientes, esses cultos. Precisamos estar ali, ó, aprendendo, pois senão a gente vai adoecendo espiritualmente. E aí nós não sabemos, o que está acontecendo na minha vida? O que será que aconteceu? Eu me sinto tão triste, eu sinto um vazio na minha alma. Eu não sei o que houve. O que será, né? Quantas vezes é a falta de buscar a Deus? Quantas vezes é porque a gente afasta de Deus? Eu falo isso porque eu tenho essa experiência. Muitas vezes eu fico sem orar, sem ler a Bíblia, aquela correria e tal, e eu vou sentindo aquela angústia, vai acumulando coisas aqui dentro, sabe? E eu sinto aquele vazio na alma, e eu penso, meu Deus, parece que eu tô... Cadê Deus? Ué, o que aconteceu? A gente vai afastando as coisas dessa terra, vai nos envolvendo e a gente vai afastando. E aí, de repente, você não quer ir para a igreja e você para de ir para a igreja e aí vai só acabando, vai só adoecendo. De repente você está com uma depressão, de repente você está tendo crise de ansiedade. Não estou falando que essas são as causas. Eu estou falando que isso pode acontecer. Isso é uma realidade que tem acontecido. Então não pode generalizar isso aqui, mas eu estou falando de coisas que eu já vivenciei. Estou falando de experiência da minha vida. Então, nós precisamos verdadeiramente buscar a presença de Deus, estar na igreja. Quando você chega lá, você ouve um hino. Às vezes em casa você fica com tanta coisa, não coloca um hino para ouvir, não tira um tempo para ler a Bíblia. Chega lá, você presta atenção. Aí você ouve um testemunho, você ouve uma mensagem. E aí você é edificado, você é transformado. Então, é importante sim. Nós não podemos correr o risco de adoecer espiritualmente deixando de congregar. É um perigo muito grande. Nós precisamos estar. E ali você tem comunhão, né, uns com os outros. É importante, né? Para o nosso crescimento e aperfeiçoamento como membros do corpo de Cristo. E lembrando que a gente precisa ser pastoreado. O nosso crescimento espiritual passa pelo pastoreio, né? E nós precisamos disso. Faz parte do nosso aprendizado nessa terra, para que possamos alcançar o céu. Então vamos estar lembrando dessa mensagem e vivendo isso para a honra e glória do Senhor. Amém? E o no 2.3, outra característica, morte espiritual. Meu Deus. Hoje em dia, muitas igrejas locais transmitem seus cultos pela internet. Esta inovação tem trazido benefícios àqueles que eventualmente se veem impossibilitados de estar participando dos cultos presencialmente. Mas muitos crentes, mesmo tendo condições de estar presente nos cultos, preferem assisti-los em casa, né? Esse vídeo aqui que eu estou gravando, um comentário aqui da lição da escola bíblica, não é para você ficar em casa. Não é para você deixar de ir para a escola bíblica, é para te incentivar a estar frequentando a escola bíblica no domingo, tem lugares que é à noite, né, por causa que é fazenda, mas esteja na escola bíblica, esteja no culto. Não assista somente através de vídeos. É importante estarmos lá
esses vídeos são para quem realmente não consegue, uma pessoa que está acamada, uma pessoa que está impossibilitada de ir até a igreja. Para nós que estamos em condições, devemos ir, devemos estar lá, né? Participando, porque estar nos cultos em vez de assisti-los em casa faz toda a diferença, pois o clima de comunhão, alegria e unção que sentimos numa reunião de culto mostra que a fé cristã não é para ser vivida isoladamente. Por isso é necessário estarmos juntos. Nós precisamos estar em comunhão uns com os outros, vivendo esse momento lá no culto. Tem situações difíceis? Tem. Mas nós precisamos vencer essas barreiras, esses desafios e estarmos com o nosso coração contrito, quebrantado, para prestarmos um culto a Deus. Só assim nós vamos ter comunhão, nós vamos sentir alegria, a unção de Deus ali naquele momento. Se não está acontecendo isso, é porque nós também precisamos buscar a Deus. Se cada um de nós chegarmos na igreja, chegarmos no culto com o nosso coração quebrantado, contrito, aberto, com gratidão a Deus e prestarmos o nosso culto, meu Deus, é uma bênção. Ali o fogo cai, ali gente é curada, ali a pessoa recebe o batismo, é renovado. Então, depende de cada um de nós. Depende. Não é eu que tenho que falar, decidir como que o outro vai prestar o culto, não é eu que tenho que ficar preocupado com a vida do outro, que chega que ele está adorando, se ele está ou não. O problema é dele. Eu tenho que preocupar com a minha adoração e pronto. Então, tem que ser assim, para que seja uma bênção, né? E aqui nós vemos que a seguinte ilustração nos ajuda a entender o quanto é perigoso deixar de congregar. Se tiramos uma brasa do fogo, o que acontece com ela? Certamente ela permanecerá acesa por um pouco, mas com o passar do tempo, ela vai se esfriar e apagar. Se você tirar ela e colocar ali na terra seca, não tem nada ali, né, que vai alimentar ela. Ela vai ficar ali um prazinho, mas passado um pouco de tempo você vai ver, não vai ter mais nada, né? Vai apagar. Acabou, morreu. Da mesma forma que a nossa vida, né? Assim se dá também o crente. Quando deixa de congregar, vai esfriando na fé até apagar, porque não está sendo alimentado. Não está sendo, né, incentivado. E nós precisamos observar isso. Como está a nossa vida diante de Deus? A morte ou o declínio de uma igreja local é refletido com seu próprio reconhecimento ao seu declínio espiritual, que é o prelúdio da sua ruína. Quer dizer, tem que observar, né? Tem que estar atento como que está o seu espiritual. Cada pessoa, cada membro, né? A igreja de Laodiceia é um exemplo para nós. Ela se via como rica e próspera, mas era, na verdade, necessitada e desafortunada aos olhos de Deus. De forma semelhante, a igreja de Sardes se considerava vibrante e cheia de vida, enquanto já era vista como morta por Cristo. O maior perigo reside na incapacidade de perceber a nossa própria fragilidade. A proximidade com a extinção espiritual é mais iminente quando uma igreja local se orgulha perante Deus de qualidades que acredita possuir. Ela acha que ela pode. Ela acha que ela... nós somos ricos. Nós temos tudo. Poltronas chiques. Nós temos... como é que chama aquele negócio lá? Passa lá os hinos lá, né? Telão. Nós temos tudo aqui. Nós não precisamos de mais nada. Não precisamos. E vai se achando. E vai achando que aquilo ali é que as coisas materiais... uma equipe de louvor top, que canta com excelência, tem vozes lindas. Não, então não precisa de mais nada. Aí vai o orgulho crescendo, a vaidade, e então é uma porta de entrada para a morte espiritual. A igreja fiel e autêntica, por outro lado, lamenta seus erros diante do Criador, arrepende-se e muda sua conduta. A igreja fiel, ela reconhece que tudo vem de Deus, que é Ele quem faz, que a glória é para Ele, que a honra é para Ele, que se não fosse Ele, nós não seríamos nada. Então nós precisamos estar com isso em mente. Cada um de nós, como membros congregados, precisamos viver isso aqui, para que não deixemos de congregar, para que não deixemos as coisas deste mundo nos tirar da presença de Deus.
em nome de Jesus. Amém? E no tópico 3, nós vamos ver os benefícios de congregar, né? Que são muitos. Glória a Deus. São muitos os benefícios que o crente desfruta ao congregar. Vejamos alguns. 3.1. Adoração comunitária. Quando nos encontramos com o Evangelho e o recebemos, é sempre através do contato com outras pessoas, criando um elo para que possamos, por nossa vez, compartilhá-lo. Portanto, nossa fé se desenvolve dentro de um contexto comunitário, tornando a experiência de fé puramente individual. Mas ela se desenvolve com as pessoas, né? Uns com os outros. Isso aí é uma realidade. Se você observar, é uma realidade, né? A nossa fé, ela cresce com o compartilhar, com a alegria da comunhão. Então, assim, isso influencia as trocas de experiências, né? Tudo isso faz com que a fé cresça e é alimentada, né? Porque ali é com base na palavra de Deus, tudo isso. Embora a adoração possa ocorrer de maneira individual, a necessidade de nos agruparmos para adorar a Deus em comunidade permanece fundamental. É muito importante. Quando a igreja se reúne para adorar a Deus, aí não tem nada que impeça o agir dele. É claro que nada impede, né? Mas algo acontece, algo misterioso, a glória de Deus é derramada, porque assim, é algo assim espiritual que você sente, mas que você não consegue explicar muitas vezes, porque é tão maravilhoso. Realmente acontece algo quando a igreja se reúne em adoração, quando nós estamos ali todos juntos. É muito importante, né? A congregação, estar ali juntos, nós congregarmos, estarmos ali na igreja, é muito importante para adorar a Deus. Isso é ecoado pelo salmista no Salmo 122, que expressa grande alegria ao ser convocado para a casa do Senhor, dizendo: fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aqui nós vemos o uso do plural, né? Vamos. Então, ele está dizendo aqui que ele não quer ir sozinho, ele quer ir com outra pessoa, com outras pessoas, adorar a Deus juntamente com os seus irmãos, com a sua família cristã, com a sua família da fé, né? E destacando aqui a natureza coletiva da adoração. Estarmos juntos em adoração, isso é maravilhoso. Como é bom, né? Quando estamos na igreja e há aquele momento de adoração, há uma comunhão verdadeira, uma comunhão sincera. É maravilhoso. Eu lembro quando tinha retiros, quando a gente fazia cultos ao ar livre e todo mundo ia, aquela alegria, culto nos lares, né? Aquela comunhão, que maravilha. É uma bênção de Deus. E nós podemos viver isso hoje ainda, né? Para a honra e glória do Senhor. Basta nós estarmos com o coração aberto, dispostos a servir ao Senhor verdadeiramente, né? A adoração começa quando estabelecemos Deus como mais alto e mais importante ser na nossa vida presente e futura. É um ato da vontade e do coração, que se manifesta em demonstrações físicas tais como dar, orar, inclinar-se e se submeter. A adoração é também uma cerimônia ou ritual que estabelece que a mais alta honra e reverência sejam dadas a Deus. Nós já aprendemos em outras lições sobre a adoração verdadeira, como deve ser, né, a nossa adoração diante de Deus. E nós precisamos estar sempre revendo as nossas intenções, sempre observando, né, que mesmo ali, às vezes a gente adora a Deus com mais sinceridade em casa, sozinhos, mas na igreja também, em comunhão, juntos ali, precisamos também adorar com sinceridade. Não se envergonhar, não adorar para aparecer, né, para chamar a atenção, não, mas adorar a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade, para que Ele seja glorificado. Reconhecendo a sua grandeza, o seu poder. Amém? Que possamos viver isso em nome de Jesus. E nós vemos aqui no 3.2 outro benefício da edificação, do congregar, né? Que é a edificação mútua. A edificação mútua dos membros da igreja ocorre por meio da comunhão, do ensino bíblico, da adoração, do exercício dos dons espirituais e ministeriais
Isso acontece quando estamos juntos. Isso é uma realidade. Como que eu vou ser edificada sozinha? Não acontece. Pode acontecer, mas é uma porcentagem muito pequenininha. Então, a edificação, ela acontece em comunhão mesmo, né? Com outros. Deus permite a gente ser perseguido, às vezes. Deus permite a gente enfrentar conflitos para nossa edificação. Faz parte da nossa vida cristã. Então, é importante. Ali, convivendo uns com os outros, a gente aprende a lidar com os problemas, a gente aprende a lidar uns com os outros, a suportar uns aos outros, que é uma determinação de Deus, né? Suportando uns aos outros em amor. Aí como que você vai aprender se você se esconde, se fecha no seu mundinho, na sua casa? Não tem como. Precisa congregar, precisa estar ali na igreja, né? O apóstolo Paulo, quando quis mostrar a relevância da igreja na sua dimensão coletiva, usou a metáfora do corpo, para dizer que é no espaço físico que a igreja local, como corpo de Cristo, se revela e os relacionamentos e comunhão entre seus membros se consolidam, né? E isso é uma realidade que acontece. Isoladamente, não somos igreja, não tem como. Tanto é verdade, assim, que a palavra grega eclésia, de onde deriva a igreja, sempre que aparece no Novo Testamento, é empregada para se referir a uma assembleia de pessoas, e na maioria das vezes as reuniões destas para adorar e servir ao Senhor. Então, é ali que acontece essa edificação. É ali que nós conseguimos adorar, como foi falado aqui, né, sobre a adoração comunitária. Algo que eu queria ter falado e esqueci. Na adoração, quando você vê o outro adorando, muitas vezes você é contagiado. Então ali você sente mais animado de adorar, de prestar sua adoração a Deus. Ah, não estou sozinho, né? Então, assim, porque às vezes a gente fica assim, sem graça, né? E hoje em dia você começa a glorificar a Deus ali, todo mundo te olha. Parece que é algo assim que nunca acontece. Mas é ali que nós somos verdadeiros adoradores, se a gente realmente quiser, se a gente tiver coragem, tiver gratidão, e vendo o outro, aquilo te contagia, aquilo ali, né, é algo maravilhoso. E acontece edificação. Através da adoração nós somos edificados. Através da comunhão nós somos edificados. Através do aprendizado ali da palavra de Deus somos edificados. Então, é importante estarmos ali. São muitos benefícios. E nós precisamos viver isso para a glória de Deus. Nós precisamos estar na casa do Senhor. Não deixar que os afazeres, que os problemas da vida nos atrapalham aí. O inimigo, ele trabalha 24 horas para você desistir de estar na igreja, para você ficar cansado e não ir à casa do Senhor. Mas faz a conta comigo. Nós temos 24 horas. 8 horas, dando aqui uma pincelada. 8 horas a gente trabalha. 8 horas a gente dorme. 8 mais 8, 16. Sobrou o quê? 8 horas. E muitas vezes a gente fica onde? No celular. E a gente tira 1h30 para estar na igreja. 1h30 só. E não é todo dia, não. Não tem culto todo dia, né? 1h30 para a igreja. 1h30 para adorar o Senhor lá na igreja, congregando. É muito pouco, gente. Olha o que Deus nos dá. Nossa, a gente está muito falho. E aí a gente reclama, fala que o culto está demorando. Se atrasa, a gente reclama. Meu Deus, como estamos falhos, como estamos precisando colocar Deus verdadeiramente em primeiro lugar nas nossas vidas. Quando eu vi uma irmã falando dessas horas, numa pregação que teve ali um ponto de pregação, e eu não esqueci isso. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo para Deus? Eu estou deixando Deus, ele não está em primeiro lugar. Misericórdia, a gente precisa melhorar tanto. Então a gente precisa estar ali, gente, congregando, adorando, crescendo na graça e no conhecimento. É maravilhoso estar na presença de Deus, seja na nossa casa, mas na igreja é uma bênção. Ali também é uma bênção. É muito bom estar ali, rever, né? Quantos amigos, companheiros,
pessoas que sentem a nossa falta. Quando eu falto um dia, eu lembro que um irmãozinho, eu nunca imaginei que esse irmão ia lembrar de mim, um irmãozinho que fica na porta aqui da nossa igreja. E aí eu passei mal uns dias e acho que eu faltei na terça e no domingo na escola bíblica, alguma coisa assim. E aí, quando foi no domingo à noite, ele falou: o que aconteceu com a irmã? Eu não vi a irmã na igreja. Gente, aquilo encheu meu coração de alegria, sentiu a minha falta. E eu pensei que eu nem observava, né? Então, assim, veja quanto é importante estarmos ali congregando, né? Uns com os outros. É importante, irmãos. É importante. E precisamos nos importarmos com os outros, né? Lembrar uns dos outros. Se alguém não foi lá, ô irmão, por que você não foi? Sentir sua falta, né? É tão bom estar ali com você para adorar a Deus. É importante a gente falar isso, né? Com sinceridade, com amor no coração. E assim somos edificados. Isso que nos edifica, porque um fortalece o outro, né? Um incentiva o outro. E é muito importante isso para nossas vidas. Nós vemos aqui no 3.3 outro benefício, saúde espiritual. Congregar faz bem para a saúde espiritual do crente. E a saúde espiritual tem reflexos na vida da pessoa como um todo. Entretanto, é importante frisar que não basta congregarmos, devemos fazê-lo de maneira certa. Olha, isso aqui é muito importante, porque nós temos que estar atentos ao como estamos procedendo nas nossas reuniões de culto, a fim de não incorrermos no erro dos crentes da igreja de Corinto, que, segundo Paulo, quando se reuniam conforme os bons crentes devem fazê-lo, essas reuniões os pioravam, ao invés de melhorar as suas vidas. Nós vemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, que havia dissensões no meio da igreja. Ou seja, havia conflitos, havia picuinhas, havia fofoca, havia panelinhas, acepção de pessoas, invejas. Então havia problemas ali. E isso não pode acontecer. Quando nós vamos para a igreja, nós temos que ir com o objetivo de adorar a Deus, de cultuar a Deus, de tentar amar uns aos outros, suportar uns aos outros. Nós precisamos disso. Nós não podemos ir para ali para ficar observando, ficar conversando, ficar mexendo no celular, ficar falando, fazendo comentáriozinho, para ver quem foi com a roupa mais bonita, né? Não pode ser desse jeito. Tem que ser com sinceridade. Como estamos congregando? Porque tem gente que não falta um culto, mas ele não vai com a intenção de adorar a Deus. Vai para cumprir tabela, vai por ir. E a pessoa, em vez de crescer, ele vai diminuindo espiritualmente, vai adoecendo. Então não pode ser assim. Eu tenho que ir ali com sede de aprender mais, com sede de adorar a Deus, né? Com desejo no coração de servir a Deus verdadeiramente. Não importar se as pessoas estão me observando, que roupa que eu vesti, como é que tá o meu cabelo. As pessoas, as mulheres colocam a maquiagem e não pode nem chorar na presença de Deus. Que é isso? Ali não é para aparecer, não. A igreja é para a gente estar ali em comunhão, aprendendo da palavra de Deus, adorando a Deus. Então, desde a roupa que a gente veste, desde como a gente se produz, é tudo para adoração a Deus. Então, eu preciso pensar, será que eu estou adorando a Deus? Desde a minha vestimenta, desde o que eu estou querendo colocar em mim? Será que esse acessório que eu coloquei vai edificar? Será que vai adorar a Deus? Tudo isso é uma forma de adorar, tudo isso precisa ser observado. Então, nós precisamos, em todo o tempo, estar na dependência do Espírito Santo. Como que eu estou? Senhor, é para a tua honra e glória, mas eu também preciso aparecer um pouquinho. Não, aí é para você, não é para Deus. Tem que ser totalmente para Deus. Antigamente a gente ouvia mais a Deus, a gente abria mais o coração para Deus. Eu falo isso, irmãos e irmãs, eu estou aprendendo aqui também.
Eu estou aprendendo aqui, porque eu preciso melhorar. Eu preciso, porque há um tempo atrás eu ia com mais humildade diante de Deus, eu adorava mais, sabe? Eu me entregava mais na casa do Senhor e eu preciso melhorar. Então eu estou aprendendo aqui também. A palavra de Deus está falando comigo. Então nós precisamos ver isso, como estamos adorando, como estamos congregando. As expressões de culto e adoração perdem o valor quando não retratam uma vida de pureza e retidão diante de Deus e de comunhão com os irmãos. Então precisa haver um exemplo. Como está a minha vida diante de Deus, como está a minha comunhão com os meus irmãos. Porque senão você não consegue, não flui, não acontece, né? Portanto, devemos entender que o Senhor deseja que nos reunamos em sua gloriosa presença, a fim de que a nossa comunhão, a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa unidade se fortaleçam cada vez mais. É preciso acontecer isso. Deus, Ele quer que nós vivamos para Ele, em todos os momentos, em todos os sentidos. E na congregação, no congregar deve ser assim também, para que haja uma saúde espiritual, para que sejamos curados, para que sejamos transformados, para que sejamos libertos, para que a nossa alma seja lavada, seja curada, para que aquele vazio seja preenchido pela presença de Deus, né? É muito importante. E é no culto cristão que a igreja invisível se torna visível. É ali que nós mostramos o nosso Deus. É naquele momento ali que nós manifestamos a glória de Deus na terra, através da adoração, dos louvores, da comunhão, do ensino, da pregação e da evangelização. A Igreja de Cristo cumpre o seu propósito, revelado nas Escrituras Sagradas, desde o Antigo Testamento até a Igreja neotestamentária, até os dias de hoje. Nós precisamos viver isso para a honra e glória do Senhor. E nós vemos lá no nosso texto de referência, eu marquei aqui porque eu achei muito importante, eu fiquei observando esse texto de referência, porque no versículo 47 fala: todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Almas eram alcançadas, mas por quê? Aí tem todo um princípio, atitudes nos versículos anteriores, porque perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações, perseveravam juntos, né? Juntos estavam ali em comunhão, no partir do pão, orações, na doutrina. Em toda a alma havia temor, outro princípio, temor de Deus. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Por quê? Porque eles tinham aquilo, comunhão, partir do pão, orações. Estavam juntos, tinham tudo em comum. Outros princípios importantes. Repartiam com todos, né? Diante das necessidades, eles compartilhavam. E perseverando unânimes todos os dias no templo, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Então são vários princípios aqui, várias atitudes que fazia com que as almas fossem salvas, que fazia com que a igreja cumprisse o seu papel. Então nós precisamos rever os nossos princípios. Como está a nossa atitude diante de Deus na congregação? Estamos congregando de verdade? Verdadeiramente? Então que possamos meditar nisso, que possamos aprender e viver isso aqui verdadeiramente, em nome de Jesus. Amém? E a conclusão vai nos dizer: somos chamados para servir na igreja local, com o propósito de adorar a Deus, servir e edificar uns aos outros em amor. Assim sendo, não podemos deixar de viver a nossa divina vocação como corpo de Cristo, que é estarmos unidos. Que essa lição possa nos edificar para a honra e glória do Senhor, que possamos conseguir, com a graça de Deus, com a força que o Espírito Santo nos dá, viver isso aqui para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa. Que Deus te recompense grandemente. Você que está aqui comigo até o final, que Deus possa te recompensar. E que Deus abençoe todos vocês que têm compartilhado, que se inscreveram nesse canal, você que curtiu, você que está em oração por esse trabalho, pela minha vida. Que Deus te recompense grandemente. E até a próxima, se Deus assim nos permitir, se Jesus não tiver voltado.
Amém? Fiquem na paz.